Fala galera do Knicks BR TV, aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aqui trazendo informações, curiosidades da franquia mais valiosa da NBA. Então, gente, mais um podcast aí da semana, mais uma semana se passou no Knicks, né, na NBA nessa temporada 2019-2020, e uma semana de altos e baixos, né? Mas eu acho que terminou mais alto, né, do que baixo. Por fim, tivemos 4 jogos nessa semana. Começando com uma derrota para o Lakers lá em Los Angeles por 117-87. Na quarta-feira, pegamos o Utah Jazz lá em Salt Lake City e perdemos por 128-104. Aí na volta no Madison Square Garden, tomamos ali um pouco uma derrota feia para o New Orleans Pelicans por 123-111. E ontem, no domingo, enfrentamos o Miami Heat novamente no Madison Square Garden e tivemos aí uma vitória importante por 124-121. Ou seja, 4 jogos, tivemos aí uma vitória e 3 derrotas. E está trazendo para vocês um pouco mais detalhadamente, né, sobre esses jogos. No jogo contra o Lakers, a gente teve um desfalque importante, que foi o Morris, né? Marcus Morris não ter jogado. Ele que na partida anterior tinha feito 38 pontos contra o Clippers, mas nesse jogo contra o Lakers ele sentiu uma lesão no pescoço e acabou não jogando. E era um jogo, né, obviamente muito difícil. Los Angeles Lakers, o time que está junto com o Milwaukee Bucks, as melhores campanhas da NBA. Infelizmente a gente não conseguiu ali um bom resultado e acabou cedendo de maneira até meio fácil para a equipe da Califórnia. E nesse jogo aí tivemos os destaques, né, de pontuadores, o Barrett com 19 pontos, Julius Randle com 15 pontos e o Alfred Payton com 12 pontos. Porém, nesse jogo aqui que o Randle ele fez 15 pontos, só que ele teve um aproveitamento de 31% em arremesso de quadra, ou seja, ele foi 5 de 16. Então, se ele tivesse, a mão dele tivesse um pouquinho mais certa, provavelmente ele tinha acertado mais alguns pontos, tinha feito mais alguns pontos. Lógico, não ia evitar a derrota, não ia, mas eu acho que um aproveitamento um pouco melhor seria bom. E outro detalhe um pouco negativo foi que somente acertamos 4 de 20 na linha de 3 do time, então um aproveitamento muito fraco. Tanto no aproveitamento geral de arremessos foi de 38%. Então uma partida aí que era contra o Lakers, uma das principais equipes, o time tinha que manter o índice aí de atenção alto, rodar a bola, procurar as melhores opções de arremesso. Já 2 dias depois, enfrentando a equipe do Utah Jazz, mais uma vez fora de casa, né, a derrota por 128-104. Os destaques, os cestinhos do time. O cestinha do time foi o Frank Ntilikina. Isso mesmo, gente. O Ntilikina que na parte ofensiva ele não se destaca muito, né? Na defensiva a gente fala bastante dele, que é um jogador muito bom defensivamente, mas no ataque ele deixa a desejar. Porém, nesse jogo ele foi o cestinha do time com 16 pontos, fez 3 assistências, um roubo de bola, 4 rebotes e o mais importante aqui, ó, nenhum turnover, né? Para um armador, realmente é uma marca muito importante completar um jogo sem nenhum turnover, né? Aí tivemos também o Bobby Portis com 13 pontos, 13 rebotes, 6 assistências, Alfred Payton com 13 pontos, Barrett com apenas 10 pontos, Wayne Wellington com 11 e Damian Dotson com 11. Esse foi um jogo que também que tivemos um aproveitamento aí na linha de 3 ruim, né? 36%. Porém, um problema que tem sido muito, um alto problema do Knicks, que era os lances livres, nesse jogo fomos 11 de 11, ou seja, 100% de aproveitamento, uma coisa que tem se tornado difícil no Knicks, né, nessa temporada 2019 e 2020. Aí na volta a Nova York, Pelicans passou na ESPN, ou seja, muito de vocês aí tiveram o privilégio de ver um jogo do Knicks, né? Que eu digo privilégio porque é difícil passar algum jogo, né, do Knicks na TV. Eu, particularmente, eu assisto no League Pass, eu recomendo para você que tem um dinheirinho aí, R$ 40 por mês. Você tem acesso a todos os jogos em HD, não só do Knicks, como todos da temporada inteira da NBA, o time que você quiser. Então você que tá com o orçamento um pouco folgado, eu sei que é difícil, mas vale a pena o sacrifício. Perdemos aí por 123-111 e eu até comentei isso no post do Facebook. Juntando a lesão do Morris, que já não jogou. Ah, é verdade, desculpa, gente. O Morris não jogou contra o Jazz, nem o Randall.
Aí nesse jogo de sexta-feira contra o Pelicans, novamente, Morris e Randle fora. Ou seja, os dois principais cestinhas do time fora. O nosso time já é super limitado. Aí sem os dois principais cestinhas aí fica mais difícil ainda. Então tivemos Taj Gibson como cestinha nessa derrota contra o Pelicans. Ele fez 19 pontos, 8 rebotes e foi perfeito em arremesso. Foi 8 de 8. Aí o nosso segundo cestinha foi o Barrett com 16 pontos, 9 rebotes. Depois tivemos aí Elfrid Payton com 15 pontos, 7 assistências e 5 roubos. Red Bullock com 15 pontos. Também tivemos Bobby Portis com 13 e Mitchell Robinson com 12 pontos. Então foi aí uma partida, uma derrota feia, né, na verdade, gente, foi um jogo feio, cá entre nós, para quem assistiu esse jogo na última sexta-feira. Tanto o Pelicans quanto o Knicks, duas equipes que têm um desempenho muito baixo, né? Para vocês terem uma ideia, o Pelicans aí tem 14 ou 15 vitórias, se eu não me engano. A gente tem 11 hoje, então eram equipes que estão lá embaixo na tabela. E foi um jogo que muito fraco. É que vamos dizer, a ESPN, para vocês que acompanham as transmissões da ESPN, o calendário da NBA, muitos jogos do Pelicans estão passando porque eles imaginavam que o Zion Williamson, né, a first pick, ia jogar. E infelizmente ele se machucou, então eles têm que transmitir do mesmo jeito. E o Knicks também eles imaginavam, né? Tipo, o Morris, com o Randle, no fim, deu tudo errado para a emissora. E foi um jogo bem ruim mesmo. O Knicks mais uma vez muito mal da linha de lance de 3 pontos, 18% de aproveitamento, 5 de 27. Então, aproveitamento bem ruim. Agora, no jogo de ontem contra o Miami Heat, foi um jogo onde o Knicks conseguiu dar uma reviravolta, né? Por maior parte do jogo, a equipe de Miami esteve à frente do placar. Óbvio que ela é uma das equipes que está lá no topo do leste, tem 27 vitórias, 12 derrotas, Jimmy Butler, Adebayo, tem esses caras lá que o Dragic. É um time consistente aí da Conferência Leste, mas no finalzinho o Knicks ali conseguiu virar com algumas bolas do Julius Randle, algumas bolas do Barrett e conseguimos aí vencer e sair de uma sequência de 5 derrotas seguidas. Os destaques aqui, o cestinha foi o Julius Randle, então a volta dele. Então, gente, a volta, o que que foi ele ter ficado fora? Se especulou muito que ele tinha ficado de fora por causa que ele queria ser trocado, ele estava insatisfeito, mas no fim a avó dele faleceu, então ele teve esse problema na família dele, né? Uma perda familiar completamente compreensível, então por isso que ele ficou ausente desses 2 jogos. 26 pontos para o Randle, 8 rebotes, 4 assistências, 10 de 21 nos arremessos. Aí o segundo cestinha foi o Barrett, 23 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, 2 roubos, aproveitamento aí de 70% na quadra, 7 de 10 e 8 de 10 no lance livre. O Barrett vem melhorado muito em lance livre, galera. A gente tem falado dele que ele estava ruim. A transmissão da MSG TV fez lá um gráfico de 40% no mês de estreia dele, ele já está com 75 nessa, ou seja, está desenvolvendo, está melhorando esse fundamento que é tão básico na NBA. Segundo cestinha foi Red Bullock, que acertou umas bolas de 3 aí, fez 16 pontos, 4 assistências, 4 de 12 na linha de 3. Depois tivemos aí o Taj Gibson com mais um jogo bom de pontuação, 14 pontos, 8 rebotes. E no banco tivemos Kevin Knox com 17 pontos, 5 assistências, 6 de 8 nos arremessos. Kevin Knox tem que voltar a ser o Kevin Knox do passado. Foi o jogador, fez uma boa temporada de calouro, nessa temporada caiu demais. E vamos torcer para que ele volte, né, com as suas boas atuações. Então é isso, gente. Tivemos aí essa semana com 4 jogos. Eu espero que vocês tenham gostado aí de eu ter colocado para vocês o box score. Tô arrumando maneiras de melhorar cada vez mais o nosso podcast de como foi a semana do Knicks. Espero que vocês tenham gostado aí desses novos gráficos, dessas novas imagens aí para tentar deixar mais dinâmico aqui. E passar para vocês então essa semana. Pegamos amanhã, dia 14, o Milwaukee Bucks às 10 horas da noite, horário de Brasília, em Milwaukee. Aí no dia 16, na quinta-feira, enfrentamos o Phoenix Suns às 9h30 da noite no Madison Square Garden. E no sábado, às 9h30 também, enfrentamos o Philadelphia 76ers no Madison Square Garden. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ouviu até aqui, o meu muito obrigado.
Deixa seu like, se inscreva, deixa seu comentário e até a próxima. Grande abraço.